Fala, gente, tudo bem? Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos da camada limite, né? E aí, como a gente já viu anteriormente, quando eu tenho um fluido e esse fluido está escoando sobre uma superfície qualquer, ele tem uma variação na sua velocidade, né, de escoamento. Então, a camada inferior do fluido que está em contato com a placa, né, que está parada, ela adquire essa velocidade, ou seja, essa primeira a camada do fluido que está em contato com a superfície, ela é grudada, ela tem velocidade zero, né, porque ela gruda na superfície, e conforme essas camadas elas vão ficando mais distante da superfície, elas vão tendo um aumento na sua velocidade, formando o que a gente chama de perfil de velocidade, né? É uma variação da velocidade das camadas de fluido em função de um eixo y qualquer, tá bom? A gente chama esse princípio como o princípio de não escorregamento, ou seja, todo fluido que é real, ou seja, todo fluido que tem viscosidade, ele vai ter um ponto onde ele vai grudar, ele vai parar numa superfície se essa superfície estiver parada. Ou então ele vai adquirir a velocidade da superfície caso essa superfície ela esteja em movimento, tá bom? Então isso é o que a gente chama de princípio do não escorregamento, tá bom? Bom, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um objeto que está parado, né? Pode ser a asa de um avião, por exemplo, né? E eu tenho o fluido que está escoando sobre ela. Ou então, no caso do avião, como eu acabei de falar, a placa ela está se movimentando, né? O ar ele está parado, então essa placa ela está se movimentando, mas de qualquer forma acontece esse fluxo aqui, ó, de ar através desse objeto, né? Então, na hora que eu tenho esse escoamento do fluido sobre esse objeto, eu tenho a formação da camada limite. Eu tenho uma região, que seria essa região de contato aqui, ó, né, que a gente chama de região de estagnação, que é no ponto E depois esse fluido ele vai contornar, ó, esse objeto e, como vocês percebem, ele não contorna exatamente no formato do objeto, ele contorna dessa forma aqui, ó. A forma como o fluido ele escoa é distante do objeto, ou seja, justamente porque aqui eu tenho o que a gente chama de camada limite, né? Que significa uma coisa muito linda, uma coisa extremamente belíssima. Bom, quando a gente tem um escoamento sobre uma superfície qualquer, a gente pode dividir a camada limite em duas, né? Então a gente divide a parte inicial, a gente fala que é uma camada limite laminar, tá? Porque as velocidades elas são velocidades menores, então eu tenho uma camada limite laminar. Eu tenho uma região de transição, que é onde eu não consigo identificar se ela passa do regime laminar para o regime turbulento, né? E a uma certa distância daqui do início eu tenho o escoamento turbulento, né? Que é uma certa distância do ponto de estagnação que a gente chama que seria esse ponto aqui, tá bom? Essa distância ela depende de condições como corrente livre, né? A velocidade da corrente livre aqui em cima, a rugosidade desse material, né? Da superfície do material e do gradiente de pressão, tá bom? E uma observação aqui é que a camada limite turbulenta, que é essa daqui, ó, né, depois que ela se desenvolve, né, após essa transição, ela tem a tendência de crescer mais rapidamente do que a camada limite laminar. Então, eu tenho uma camada limite laminar que ela cresce, mas ela cresce pouco. Eu tenho uma região de transição e a região turbulenta ela tem a tendência de crescer de forma mais rápida do que a laminar, tá certo? As equações completas, né, que descreviam o movimento de um fluido, eles já eram conhecidas antes de Prandtl, né? Mas existiam dificuldades matemáticas para essa solução, né, que de certa forma eles proibiam, né, um tratamento teórico desses escoamentos viscosos, que isso só foi solucionado depois que eles identificaram essa questão da camada limite. Tá certo? Então, o que é que ele demonstrou, né, Prandtl? Ele demonstrou que muitos escoamentos viscosos eles podem ser analisados simplesmente dividindo em duas regiões. Uma que é perto da fronteira sólida, que é aquela região onde a gente tem a camada limite, e a outra cobrindo o resto. Ou seja, é como se eu conseguisse dividir esse fluido em um fluido viscoso, o mesmo fluido, tá? É como se eu conseguisse dividir esse fluido em um fluido viscoso, que aí esse fluido viscoso, né, teoricamente, seria aquele fluido que estava mais próximo da superfície,
e um fluido não viscoso, que seria aquele fluido que estava acima da camada limite, né? Porque a camada limite são as regiões onde eu consigo ter a variação de velocidade. E essa variação de velocidade ela é dada justamente por causa da viscosidade, tá certo? Então, assim, sempre vai existir uma camada limite, né, fina, delgada, onde o atrito ele é significante e o escoamento ele pode ser tratado como viscoso. É aquele caso que eu falei para vocês. Então, eu tenho uma placa, tenho o escoamento aqui do fluido, eu tenho a camada limite, que é onde, se vocês observarem, essa camada limite, né, abaixo dessa camada limite, é onde eu tenho justamente a variação da velocidade, né, a variação da velocidade. Então, se eu tenho variação da velocidade de escoamento, aqui eu posso afirmar que meu fluido é viscoso, mas já aqui em cima, ó, se vocês observarem, as velocidades elas são constantes. É como se o meu fluido ele não fosse viscoso, ou o que a gente chama de escoamento não viscoso. Então, a camada limite ela veio justamente para fazer uma divisão. Eu consigo, no mesmo fluido, verificar uma parte viscosa e uma parte não viscosa, tá certo? Mas o que é que a camada limite ela veio, né, para acrescentar na mecânica dos fluidos? Né? Na verdade, ela fornece um elo, né? É um elo que faltava entre a teoria e a prática. Então, eu tinha equações teóricas que, quando eu aplicava essas questões teóricas na prática, eu encontrava algum erro e eu não conseguia identificar de onde é que vinha esse erro. Então, quando eu estava trabalhando, por exemplo, com fluidos viscosos, com escoamentos viscosos, existia um certo erro que eu não conseguia entender que erro era esse. Então, esse erro era justamente da camada limite, ou seja, existia uma região no meu escoamento onde eu tinha variação de velocidade, ou seja, onde eu poderia considerar o meu fluido como um fluido realmente viscoso, ou seja, a viscosidade ela influenciava na velocidade de escoamento, e uma outra camada onde essa viscosidade ela não tinha influência nenhuma, né? Claro, isso o que é que a gente está fazendo? A gente observa essas variações, essas maiores variações, quando a gente trabalha geralmente com escoamentos externos ou com escoamentos compressíveis, ou seja, gases que estão escoando sobre uma certa superfície, que é o caso de um aerofólio de um carro, né, que ele é feito justamente para analisar, para estabilizar mais o carro quando o ar vai passando, uma asa de um avião. Então, geralmente, essa camada limite ela é mais utilizada, a gente consegue observar mais essa questão quando a gente trabalha com gases, né, e com escoamentos externos. O que seria um escoamento externo? Geralmente é um escoamento de um fluido sobre uma placa qualquer, né, não dentro de uma tubulação, como a gente já viu, mas sobre uma placa qualquer, tá certo? Então, esse conceito de camada limite ele veio justamente para fornecer esse elo que faltava entre a teoria e a prática, né? E aí ele permitiu justamente obter soluções para escoamentos viscosos, né? Que seria impossível de serem resolvidos pela aplicação do Navier-Stokes, né? Quando a gente tinha o escoamento. Então a gente utilizava a equação do Navier-Stokes, mas a gente não conseguia encontrar algumas soluções. Então esse conceito de camada limite veio justamente para aliar essa teoria com a prática, né? E aqui a gente pode afirmar que a introdução desse conceito marcou o começo da era moderna da mecânica dos fluidos. Então a gente tinha a parte mais antiga da mecânica dos fluidos, a partir do descobrimento da camada limite, a gente entrou na era moderna, né? Aqui a gente traz outra informação, na camada limite, tanto as forças viscosas como as forças de inércia, né, elas são relativamente relevantes e o número de Reynolds é significativo na caracterização desses escoamentos. Então, Reynolds também, porque a gente mexe com tensão de cisalhamento, enfim, então o número de Reynolds é muito importante para a identificação das equações que envolvem a camada limite, que a gente não vai entrar muito em detalhe, porque foge um pouco do escopo do nosso curso, tá bom? E como vocês já viram, o número de Reynolds, né, ele é dado por essa expressão aqui, tá? ρV_L sobre μ, onde L é um comprimento característico, um comprimento qualquer. Essa equação de Reynolds a gente também pode trabalhar em termos de diâmetro, né? Quando a gente trabalha com escoamento interno, ou seja, dentro de uma tubulação, de um duto qualquer, se for uma tubulação, né, eu tenho um diâmetro. Então, o número de Reynolds é ρVD, que é o diâmetro sobre μ. Aqui, como a gente está trabalhando com escoamentos sobre uma placa, então a gente tem um comprimento equivalente. Então, isso seria o número de Reynolds que vocês também já viram, né? O ρ é a massa específica, o V é a velocidade média, né? O L é esse comprimento e o μ é a viscosidade dinâmica do fluido, tá? Esse comprimento L ele pode ser o comprimento na direção do escoamento, onde a camada limite ela se desenvolve, né? Ou pode ser alguma medida da espessura da camada limite, digamos desse jeito.
Tá ok? O escoamento ele pode ser laminar ou turbulento, né? Não havendo um único valor para o número de Reynolds onde ocorre a transição. Então, existe um valor do número de Reynolds, como vocês já viram, para escoamento laminar. Né? Existe um número de Reynolds que define o escoamento turbulento, mas não existe um número de Reynolds específico que diga qual é a transição desses dois. Tá certo, gente? Bom, mas quais os fatores que afetam a transição, né, da camada limite, que passa de laminar para turbulento? Então, existem esses 5 fatores. O gradiente de pressão influencia, né? A rugosidade superficial também, a transferência de calor, a gravidade e algumas perturbações na corrente livre. Então, esses são alguns dos fatores que afetam a transição, que fazem com que essa transição ela aconteça de forma mais rápida ou mais lenta. Ok? Então, quando a gente fala em número de Reynolds, né, imagina que eu tenho um número de Reynolds para escoamento sobre uma placa plana, ele é dado pela seguinte expressão, ó, ρVx dividido por μ. Esse x ele é medido a partir da borda de ataque da placa, ou seja, esse x é um comprimento qualquer que é medido lá do iniciozinho da placa. Quando o meu fluido ele entra em contato com a placa até um ponto onde eu estou querendo analisar, por exemplo, é o que a gente chama de x, tá bom? E aí nós temos 2 informações. A primeira é que a velocidade fora da camada limite, ou seja, aquela velocidade acima da camada limite, que é a velocidade onde ela não varia mais, né, onde as camadas de fluido elas não variam mais, a gente chama de U infinito, tá bom? Essa velocidade ela sempre vai ser constante. É aquilo que a gente já demonstrou na camada limite. Aqui, ó, eu tenho uma camada limite, onde é a região onde eu tenho a variação da velocidade, e acima da camada limite a minha velocidade ela não muda mais, tá bom? Então essa velocidade a gente chama de U infinito, tá bom? Vale salientar, como eu já falei para vocês, que o escoamento fora da camada limite ele é um escoamento invíscido, ou seja, ele é um escoamento que não tem viscosidade, que a gente desconsidera a viscosidade. Veja, não é a viscosidade do fluido, porque não existe fluido sem viscosidade. É a viscosidade do escoamento, tá certo? Então a gente considera um escoamento sem viscosidade, um escoamento incompressível e permanente. Tá bem? Tá bem? Isso fora da camada limite. Tá bom? Então aqui, a camada limite é a região adjacente, né, a uma superfície sólida, aqui, ó, nas quais as tensões viscosas estão presentes, em contraposição à corrente livre, em que as tensões viscosas elas podem ser desprezadas. Ou seja, quando eu vou calcular as tensões de cisalhamento, que são aquelas tensões que eu tenho quando o fluido está escoando, por causa justamente da viscosidade, essas tensões elas estão aqui dentro da camada limite. Nessa região acima da camada limite, que a gente chama de escoamento livre, eu não tenho essa tensão viscosa, tá? Essas tensões de cisalhamento. Bom, quando a gente trata de camada limite, um dos grandes problemas é identificar essa espessura da camada limite, né? São experimentos, ou seja, você só consegue identificar isso através de cálculos numéricos e através de cálculos experimentais, enfim. Não tem como você descobrir ela só olhando e dizendo, então a espessura da camada limite é essa, porque é aquilo que eu falei, essa camada limite ela tem muita variável, tem muita coisa que influencia na camada limite. Então a gente não pode chegar simplesmente e dizer que essa velocidade dentro da camada limite ela simplesmente é igual à velocidade que eu tenho fora dessa camada limite. Eu não posso dizer isso, já que aqui as velocidades elas mudam, né? Então eu não posso dizer que a velocidade que está dentro da camada limite ela é igual à velocidade que está fora dessa camada limite. Então a gente tem diversas definições, né, de espessura dessa camada limite, assim, que têm sido desenvolvidas. Então a primeira é a espessura de perturbação, ou a espessura da própria camada limite, que é indicada por delta, né? Nós temos a espessura de deslocamento, que é indicada por delta asterisco, e a espessura de quantidade de movimento, que é indicada por θ. Então, a primeira, que é a espessura de perturbação, ela usualmente ela é definida como a distância da superfície, né? A distância da superfície aqui, ó, onde 99% da sua velocidade corresponde à velocidade fora da camada limite. Ou seja, para esse tipo de espessura, né, que a gente chama de espessura de perturbação, essa distância aqui ela é medida quando eu tenho a velocidade nesse ponto aqui, ou em qualquer ponto dentro da camada limite, como se fosse 99% da velocidade que eu tenho
fora da camada limite, ou seja, o U, né, é igual a 0,99 U infinito, tá bom? O U, que é essa velocidade dentro da camada limite, ela é 0,99 vezes a velocidade fora da camada limite, ou 99% da velocidade fora da camada limite. E essa é a espessura de perturbação. Quando a gente fala em espessura de deslocamento, o que é que eu tenho? É a distância que a placa seria deslocada, de modo que a perda de fluxo de massa, porque existe uma perda de fluxo de massa, né, devido à redução na área de escoamento, ela fosse equivalente à perda causada pela camada limite. O que é que significa isso, professor? É como se eu fizesse o seguinte, ó, eu pego essa placa, eu sei que existe uma camada limite aqui, não sei a espessura, mas eu sei que essa camada limite ela faz com que o fluido ele perca, né, como a gente já falou aqui, ó, um fluxo de massa, então eu conheço a perda do fluxo de massa e o que é que eu faço? Eu pego essa placa, teoricamente, e eu começo a subir essa placa, vou subindo, 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 até um ponto onde essa placa, né, ela chega num ponto aqui em cima que eu consiga ter justamente a perda de fluxo de massa, que seria justamente a perda do fluxo de massa que eu teria com a camada limite. Então, isso é o que a gente chama de espessura de deslocamento. Né? Mais uma vez, ó, é a distância que a placa seria deslocada, de modo que a perda de fluxo de massa, devido à redução na área de escoamento, fosse equivalente à perda causada pela camada limite. É como que se eu fosse eliminando a camada limite, ou seja, eu vou subindo essa placa aqui até um ponto onde eu chego aqui em cima e digo, ó, eu já tive uma quantidade X de perda de fluxo de massa, por exemplo. Então, isso seria... Qual foi a distância, então, que eu percorri daqui até aqui? Então, essa seria a distância da camada limite. Qual é a diferença desse tipo para aquele anterior? É que a gente pode demonstrar essa espessura, né, que seria o delta asterisco, por essa equação, que é uma equação integral, tá? Onde esse U aqui é 0,99 U infinito. Tá certo? Ou seja, então eu tenho uma equação matemática. Então, se eu tenho uma equação matemática, eu consigo jogar os valores nessa equação e saber a espessura, diferentemente daqui. Aqui eu só sei que a espessura é 0,99, né, o 99% da velocidade que eu tenho aqui fora. Mas como é que eu vou fazer isso experimentalmente? Como é que eu vou descobrir isso aqui experimentalmente? Como é que eu vou saber que aqui dentro eu vou ter 99% da velocidade que está aqui fora? Então, é muito melhor eu saber utilizar uma equação, mesmo uma equação que seja complexa, que tem integral, mas pelo menos é uma equação. Através do cálculo eu consigo identificar essa espessura que a gente chama de espessura de deslocamento, tá bom? Já a espessura da quantidade de movimento, ela pode ser obtida pela resolução dessa integral aqui, ó, né? A espessura da quantidade de movimento, tá bom? Então eu resolvo essa integral e eu consigo saber qual é a espessura de quantidade de movimento que eu tenho da minha camada limite, ok? De forma análoga ao que a gente viu aqui na espessura de deslocamento, a espessura da quantidade de movimento, ó, também é a distância que a placa seria movida, de modo que a perda de fluxo de quantidade de movimento, naquele caso anterior era o fluxo de massa, né? Nesse caso é o fluxo de quantidade de movimento. Então eu via que ia ter uma diminuição na quantidade de movimento, né? Esse fluxo, essa diminuição da quantidade de movimento seria justamente a diminuição por causa da camada limite. Então, eu vou subindo essa placa até o ponto onde eu vejo que a perda do fluxo da quantidade de movimento ela é equivalente à perda real, tá bom? E como a gente está vendo aqui, a espessura θ também é uma espessura integral, né? Porque sua definição está em termos de uma integral através da camada limite, tá certo? Bom, então o que é que a gente pode concluir, né, disso? Então a gente conclui que as avaliações das espessuras da camada limite, né, delta asterisco e θ, elas são mais fáceis de serem feitas com precisão a partir dos dados experimentais do que a espessura de perturbação. Tá? Essas duas espessuras aqui elas são mais fáceis de ser identificadas, de ser calculadas através dos dados experimentais do que a de perturbação, justamente porque eu tenho equações para isso. Então, se eu tenho equações para isso, eu faço as minhas análises experimentais e eu consigo jogar as informações na equação e eu ter
esse resultado que eu quero, né? E aí, na análise de engenharia, para o desenvolvimento dessas camadas limites, elas são feitas algumas hipóteses que podem simplificar, e geralmente elas são feitas. Então, por exemplo, o zinho, né, a velocidade, ela é igual à velocidade infinita, ou seja, a velocidade da corrente livre fora da camada limite, quando o y ele vai ser igual ao meu delta, tá certo? A gente também tem, ó, que quando o du dy tende a zero, ou quando o du dy é igual a zero, o y é igual ao próprio θ, ou o próprio delta. Né? O que é que significa isso? Significa que no delta, ou seja, que na espessura, ou seja, acima da minha camada limite, não existe variação de velocidade em relação ao eixo y. Né? O du dy vai ser igual a zero. Né? Bom, então era isso. A aula que eu queria passar para vocês era só essa, né, para a gente ter uma base do que é a camada limite e como é que a gente calcula as espessuras da camada limite, que seria o escopo do nosso curso. Tá bom? Obrigado, até mais.